Anjo meu, Sucla Bugatti leitor, Carol Keimek e Dinamek escreveram um livro, um guia para demônios, fadas, anjos caídos e outros espíritos subversivos. Introdução. Apesar de serem vistos mais frequentemente do que os anjos, os demônios ainda são os espíritos antigos menos compreendidos. Muitos demônios foram um dia divindades antigas ou espíritos da natureza que foram degradados ou dispostos ao longo dos milênios por culturas posteriores que se estabeleceram em seus territórios. Juntos, eles formam um extrato mais arcaico de espíritos da Terra e nunca perderam seu poder de nos fascinar. Frequentemente descritos estilo imprevisíveis, mágicos e intrigantes, os demônios sempre viveram por perto, muito mais perto que os anjos, muito próximo para que os ignoremos e também muito diferente para se darem a conhecer. A humanidade sempre olhou os demônios de forma ambivalente, estilo adversários sobrenaturais que devem ser exorcizados, mas também estilo fonte de segredos sobre-humanos que podem ser arrancados deles. Universalmente, os demônios têm sido considerados agentes tanto do bem quanto do mal, e têm sido vistos estilo forças vitais ou negativas. Mas compartilham características chaves. Todas as espécies de demônios são espíritos sobrenaturais ou de posição semidivina que têm energia ilimitada, natureza excessivamente apaixonada, talentos para mudar de forma e preferência pela ocultação por morada no íntimo e por escuridão. Os demônios estão em todos os lugares, em cada parte do mundo e em cada momento da história documentada. Eles são tão invisíveis quanto os micróbios, habitam cada grão de areia e gota de água, espreitam nas encruzilhadas, agacham-se nas portas, escondem-se nas árvores, deslizam para dentro da cama, esperam nas cavernas, escorregam pelas chaminés, pairam nos casamentos e nascimentos, seguem caravanas, fingem ser amigos, parceiros ou avós. Eles deslizam para dentro de sua mente e se tornam seu eu. Entre os demônios se inclui os Genilost, que influenciam e protegem sua morada natural a qualquer custo, e fadas que recuaram cada vez mais longe para os bolsões remanescentes de floresta. Esses operativos subterrâneos aguardam a intrusão do viajante humano, esperando por seu dízimo usual, e na hora que são ignorados, eles podem se tornar vingativos. Outros demônios são personificações de nossas próprias paixões, impulsos e desejos, escondendo-se no território escuro e oculto de nosso inconsciente, e seus hábitos revelam uma percepção profunda da natureza de nossa mente. Outros ainda servem estilo explicação para os infortúnios ou acontecimentos aberrantes, ou são vistos estilo presságios, dando luz a profecias arrepiantes de morte ou condenação. A ampla gama de papéis e funções dos demônios é tão fascinante quanto suas personalidades intensas. Alguns demônios servem estilo portais para territórios sagrados, por demônios serem protetores e algumas vezes excessivamente protetores, eram frequentemente empregados estilo espíritos guardiões para vigiar a entrada dos santuários. Eles ficavam no portal expondo os caninos e repeliam ferozmente os espíritos malevolentes, que ao voarem em direção às suas imagens terríficas, recuariam com horror. Eles tinham um efeito intrigante sobre qualquer humano que entrasse com más intenções. Essa função útil dos demônios de prevenção contra o mal ainda é revelada em muitas culturas em lugares de adoração e permanece de forma disfarçada. No momento em que o viajante místico se aproxima de uma floresta ou tenta escalar uma montanha, uma passagem através do deserto, ou fica às margens de rios, à beira do poço, na soleira da porta. Essa atividade de protetor do portal dos demônios é considerada pelo guia estilo uma de suas funções mais relevantes.
Em todas as culturas, a própria presença de um demônio ou sua reputação de se esconder em um lugar determinado alerta o viajante sobre um tabu que, em si mesmo, indica a presença de poderes divinos. A natureza sagrada da floresta, do deserto, da água e da montanha deve ser assumida. Se os alertas dos demônios estão em vigor, esses espíritos residentes são lembretes para evitar determinados atos ou para os realizar de modo prescrito, ou arriscar incorrer na ira divina. Embora seja de conhecimento normal que a humanidade moderna está destruindo o ambiente do qual sua existência depende, que está exaurindo cada vez mais rapidamente recursos não renováveis de energia e outras riquezas deste planeta. Embora a humanidade contemporânea tenha consciência desses perigos, ela faz praticamente nada para enfrentá-los ou impedi-los, disse Václav Havel. Tenho convicção profunda que a única opção é uma mudança na esfera espiritual, na esfera da consciência humana, na atitude atual do homem em relação ao mundo. Os demônios, estilo sinais luminosos de parar, exigiam atenção e limites definidos nos tempos antigos. Sua tradição no guia expressa uma visão de mundo animista, na qual a natureza selvagem possuía lugares proibidos e acreditava-se que a terra era imbuída de espíritos sagrados, alguns benefícios, alguns nocivos, alguns caprichosos. A geografia dos encontros e da supressão dos demônios é marcada em mapas sagrados por muitos povos, e por todo o mundo esses locais ainda são lugares de cerimônias. Hoje em dia, muitos povos acreditam na existência literal dos personagens e das histórias do guia, enquanto outros os veem em estilo metáforas. Em qualquer dos casos, eles servem para nos lembrar que seus gestos retaliatórios de avalanches, enchentes, tempestades de areia e atos de mutilação, que existem consequências para todos os atos de ganância, pilhagem e desflorestamento, e que uma atitude de humildade é mais apropriada do que a urbes diante do poder assombroso da natureza. Os demônios também são o cerne do ato humano de falar histórias. Pessoas de todos os lugares falam histórias similares que servem para transmitir valores e têm mensagens claras sobre quais características são consideradas desejáveis ou indesejáveis. Os demônios são atores brilhantes que nos entretêm maravilhosamente, estilo trapaceiro perverso, a ameaça da cidade, a tentadora ardente, que criaram nossas tramas clássicas. Você poderá ver na seção de folclore do guia todas estas tramas nos provém, disse Mircea Eliade. Tem modelos para o comportamento humano e exatamente por isso dão sentido e valor à vida. Sem a escolha entre o demoníaco e, por falta de melhor palavra, o angélico, não pode existir moral para a história. Não pode existir nem mesmo a trama. Não pode existir história sem uma luta interna ou externa, herói sem antagonista, nenhuma dor ou ganho, conquista ou cruzada. O demônio é sempre um desafio. As histórias de demônio foram um entretenimento nas fogueiras de acampamentos antes dos meios de comunicação modernos. Muitos cenários pavorosos parecem tramados, estilo suspenses. Os espíritos sobrepujam uns aos outros, o que é pior do que um gigante que tem cabeça de búfalo, um centauro sem pele. O que é pior do que encontrá-lo em um caminho solitário de montanha? Que tal em sua cama? Quando você menos esperava, pior. E se você sempre pensou que ele fosse seu marido, muitas das características espectrais das criaturas demoníacas provavelmente foram planejadas para assustar as crianças pequenas, a fim que ficassem por perto. E o humor no guia, ao contar estas histórias, não tem a intenção de desrespeito, mas parece
implícito na natureza exagerada de certas histórias folclóricas. Repare que a maioria dos demônios, fadas e anjos caídos é encontradas deixando em seu rastro sua reputação sangrenta, justamente na hora que está para ser derrotada ou passada para trás. Então os vemos em sua explosão final de glória, rugindo e brilhantes, estilo fogos de artifícios, antes do fim, na hora que retornassem as luzes da realidade ou do dia. O demônio é o artista performático dos mais requintados, que tem um repertório infinito de papéis. Seu propósito é ludibriar, mentir, assim, estilos de encantar completamente suas vítimas, outras vezes com uma conclusão fatal, mas outras vezes apenas por entretenimento. Eles nunca sabem a hora de parar. Na hora que um ator humano se sacrifica a um personagem que ele interpreta, emprestando seu corpo, seus gestos, sua voz e sua energia para criar um ser fictício, real, ele encanta a audiência e a transporta para seu mundo simulado. O demônio, estilo um ator brilhante, é um virtuoso que irá a qualquer extremo para criar as ilusões que convençam sua audiência, para que ela possa suspender sua descrença e esquecer completamente de si mesma. Os espectadores humanos podem aprender que tais performances demoníacas, a apreciar o poder da arte e da ficção, o demônio, além de suas funções protetora no pórtico de santuários, ator e estimulador de tramas, também carrega um espelho capaz de amplificar nossas paixões. Cada uma delas expressa de forma tão eloquente pelas várias espécies. Na hora eles desejam raramente são implacáveis, não. Quando eles desejam, são implacáveis e quase impossível de refrear, e o dano que causam raramente é voluntário, exceto na hora que você os atrapalha. Eles são inescrupulosos, mas apenas na hora que são cegos pela paixão, viciados em trabalhos obsessivos. Eles trabalham como um demônio, exorbitando em sua fúria. Eles começam a soar familiares. Nós podemos adquirir percepções valiosas sobre a natureza de nossas paixões, dessas encarnações refinadas, de nossas emoções mais destruidoras. O que é o amor humano sem o desejo? Entretanto, para ver onde o desejo pode levar, acompanhe a criatura furiosa que tem presas, voltando-se para a luxúria, com sua verve usualmente maliciosa, ver os 7 pecados capitais em psique. Demônios não têm palavras para moderação. Grande parte da tradição de humor dos demônios existe nos hábitos repugnantes das espécies demoníacas irracionais, não civilizadas, que agem de maneira ultrajante. O Oni japonês, incrivelmente grosseiro, ingere muitos vinhedos de vinho e todos os seus cachorros de uma sentada e cospe rios na hora que rir. Ver floresta. O capa sempre busca avidamente pelo fígado de uma vaca através daquele lugar e acaba tendo seus braços quebrados, e cada vez na hora que o animal dispara, e ainda assim ele não aprende. A excêntrica esposa das matas não suporta sementes de cominho e grita com indignação: eles colocaram sementes de cominho em meu pão, e amaldiçoa a família da fazenda para sempre. Todos esses comportamentos exagerados provocam riso, em parte porque são facilmente identificáveis. Todos aqueles desejos inconscientes, luxúria desenfreada e golodice normalmente reprimida são o que compõe tais criaturas inacreditáveis e insaciáveis. Os demônios seriam virtualmente incontroláveis
não fosse por poucos atributos significativos que são universalmente desprovidos, eles não têm capacidade para o raciocínio, o amor ou a compaixão. O herói humano tem a luz do dia, assim na hora os pensamentos do seu lado, porque a maioria dos demônios é condenada a desaparecer na hora que amanhece. Muitos dos demônios mais poderosos podem ser enganados facilmente, estilo crianças pequenas. E o motivo, apesar de sobrenaturais, eles não têm a inteligência dos anjos ou a habilidade potencial humana de pensar logicamente ou obter sabedoria. Eles também carecem da habilidade humana de raciocinar ou justificar as ações. Eles simplesmente são. Eles também são literalmente sem coração, e o amor é tão estranho a eles que pode consumi-los. Na hora que os seres humanos, que não conseguem agir razoavelmente, na hora que estão sob o transe do ódio, ou refletir sobre a história passada, na hora que determinados a conseguir o que desejam, os demônios são conduzidos inteiramente pelo instinto. De fato, muitos deles são simplesmente personificações do desejo, Vili dele Pinsik. Na hora que os heróis humanos usam a consciência, a razão, o amor e a compaixão, suas armas, o demônio fica indefeso, o imponente. O imponente gênio é induzido a entrar de novo em sua garrafa, então selado dentro dela. O dodo, que havia se alimentado toda a festa de casamento, permanece a engolir desta vez uma espada que lhe foi oferecida e morre, libertando todos os convidados. Lilith, na hora que é arrastada para diante de um espelho que revela quem ela é de verdade, desaparece no mesmo instante. Finalmente, é o demônio quem guarda o tesouro, seja ele ouro ou uma recompensa imaterial, e deve ser conquistado antes que qualquer herói ou heroína possa reclamá-lo. Na seção de folclore do Kia, muitas vezes o herói que encontra o demônio é transportado para outro mundo por abdução ou algumas vezes por sua própria escolha. Em qualquer dos casos, quando o explorador retorna, está radicalmente transformado pela jornada. O espírito que guia a jornada tem sempre dois lados, portanto, conhecimento é perigo e é capaz de conceder dádivas de poderes sobrenaturais de cura ou habilidades, estilo as Ponatures, fadas das águas que são as fontes de todas as esculturas Maori. O viajante mítico que colhe com sucesso os benefícios de seu encontro demoníaco precisa de qualidades especiais para ser vitorioso. A motivação conta. E de algum modo, toda a diversidade de espíritos demoníacos, os Chedins judeus, os gênios árabes, os leshes russos, percebe o que existe no coração do herói. O prêmio vai para os sinceros, a vitória para os terceiros filhos, o anel de ouro para o passante modesto. Todos os viajantes humanos, mesquinhos, miseráveis, invejosos e fúteis acabam mal. Na maioria das histórias de demônios, o gênero foi associado a forças malignas ou poderes de consumir a vida. Tais estilos tempestades ou doenças, em parte porque eles serviram por muito tempo, estilo explicação para fenômenos naturais aberrantes. Os demônios têm sido responsabilizados por eventos estilos eclipses, cometas, erupções vulcânicas e doenças, tanto mentais quanto físicas, de vários tipos. Um derrame era atribuído às fadas que eram concebidas, estilo a causa de paralisia súbita, e alguns eram considerados agentes tanto da fortuna quanto da falta dela, pressagiadores da morte na hora que vistos e coreógrafos de destino.
Em todas as tradições, os espíritos demoníacos evitam a luz do sol, o amor, a verdade ou a razão. Entretanto, ao circundar a virtude do sol, o amor, a verdade ou a razão, entretanto, ao circundar a virtude com escuridão ou ignorá-la totalmente, estilo os enxames de fadas, ou escuridão, ou atacá-la frontalmente. Entretanto, ao circundar a virtude com escuridão ou ignorá-la totalmente, como os enxames de fadas, ou atacá-la frontalmente, como os anjos caídos, todos esses espíritos subversivos iluminam e colocam em relevo nossas ideias universais do bem. Eles são as notas de graça que acentuam o coro humano do júbilo. Eles contribuem inadvertidamente para a ideia humana da virtude. Eu sou Cleo Bugatti, leitor, e a leitura da introdução acaba aqui.